Chegamos! Sejam bem-vindos à estreia do Pod Arena, um dos podcasts mais aguardados do universo sertanejo. Seja bem-vinda, Bianca Barreto. Seja muito bem-vinda, Evelyn Munhoz. Nesse momento, nós estamos concretizando a realização de um sonho e de um projeto que, bate forte no coração, hein, Evelyn? Ah, sem nenhuma dúvida. Nesse momento, você que nos acompanha, desde as nossas transmissões, levando até você as maiores coberturas dos melhores rodeios do Brasil e do exterior também, vai conhecer um pouco dessas duas personalidades por trás das câmeras. É isso aí, a partir de agora você vai conhecer quem realmente é a Evelyn Munhoz, como também eu, Bianca Barreto, as nossas particularidades que é o intuito desse programa. Bom, esse primeiro projeto, abrilhantando então esse podcast, o Pod Arena, é sim sobre nós. Justamente porque, no momento das transmissões, nós somos dedicadas a contar a história das personalidades que ingressam dentro daquele setor, que saem das suas casas para brilhar dentro da arena e realizar muitos sonhos. Contudo, até nós chegarmos a essa transmissão, até nós chegarmos até a sua casa, através da sua TV, do seu smartphone, acontece muita coisa por trás. Exatamente, estudos, projetos, dedicações e também abrimos mão também de certos momentos para poder fazer com que você seja introduzido sempre da melhor maneira possível dos eventos no qual nós participamos, mas a partir de agora você vai conhecer e entender um pouquinho mais do que nós fazemos antes de apresentar ali na frente das câmeras. Então se prepara, tá preparada? Tô preparada e eu já quero começar. Quem é a Evelyn Munhoz? Olha, a Evelyn Munhoz hoje é uma mulher de 31 anos, com a minha primeira formação em jornalismo. Eu já tinha um pezinho dentro do rodeio, mas essa parte aí eu acredito que uma grande maioria sabe, mas eu vou ser bem breve. A minha família teve boiada e depois eu tinha o sonho de falar bem como a minha tia Érica Munhoz, que é uma jornalista que mora em São Paulo, capital, falava. Então aí cresceu o sonho da comunicação e eu sempre costumo dizer que eu sou... Dentro de mim, assim, grita uma coisa que é a autonomia do embromation comunicativo. Eu posso falar sobre qualquer assunto em qualquer determinado momento, porque eu consigo embromar sobre aquilo sem mesmo entender do que se trata, mas eu tô ali, tô falando, tô conversando, tô criando contatos, fazendo amigos. É aí que você vê o profissionalismo da garota, tá? É bem por aí. Mas isso, Bianca, é uma coisa que eu tenho, assim, desde muito novinha, desde muito cedo. Só que, particularidades, isso na minha redoma, com pessoas que eu conheço. Porque fora disso, dentro do ambiente onde nós trabalhamos, ou em qualquer outro lugar, onde eu não conheça pelo menos uma ou duas pessoas, eu sou completamente diferente. Aqui eu tô segura, eu tô em casa, eu tô ao lado dos meus diretores, ao lado dessa família que me acolheu há 10 anos, então eu me solto muito bem. Mas quando não, aí é uma Evelyn totalmente diferente, é uma Evelyn que fica totalmente contida, na verdade, sem muita expressão, porque eu sou muito tímida. E isso é algo que poucas pessoas sabem. Pois é, isso é algo até difícil de acreditar. Eu, particularmente, acho muito difícil conseguir te enxergar dessa maneira. Desde que eu entrei aqui na família do BRTV Max, eu sempre fui muito bem acolhida por todos e principalmente por você, que é a minha companheira de trabalho. Nós dividimos aí durante esses anos muitos sonhos, projetos como esse, como também muitas lutas, e eu não consigo te enxergar dessa maneira aí tímida. Mas, para concretizar isso que eu disse, quando nós chegamos em alguns lugares, o que eu faço? Você vai pro seu cantinho, fica ali. Na verdade, a gente senta, estuda e depois você fica ali na sua. É claro que aguardando o cafezinho dos meninos, que agora, inclusive, parabéns à nossa equipe, tá? Por proporcionar isso a nós, cafezeiras, inclusive, Em cada uma das nossas unidades móveis tem um kit café. É isso aí. Um kit cozinha, na verdade, onde nós fazemos café, comemos miojo, yakisoba, rola pipoca, de um tudo ali nos bastidores. Pipoca. Muito em breve também estaremos aí com a nossa unidade de vendas de café, então você que é... Tô brincando, você do rodeio. Mas se tiver sobrando, pode passar lá e pegar Bianca, pra gente não fugir muito do assunto, então, porque nós temos pouco tempo aqui pra contar muita história. Depois, buscando o profissionalismo e buscando ainda esse sonho de ser uma excelente comunicadora, porque eu achava que só aquele dom que eu tinha não era o suficiente para saber falar bem e me impor durante o momento em que fosse necessário. Eu busquei a faculdade de jornalismo, isso lá atrás, né? Eu tenho 10 anos já de formação. Foi muito importante, muito especial da minha turma que se formou hoje, de
40 alunos, eu acredito que 3 estão na área. Isso para mim é um fato triste, mas apenas eu e mais 3 trabalhamos com isso. Só que o nosso meio foi crescendo, as portas foram se abrindo, os eventos foram nos contratando, o BRTV Max foi batendo asas, abraçando grandes eventos e introduzindo a reportagem esportiva, que foi, uma grande verdade, acender uma luz no fundo dos bretes, porque não eram, naquela época, em todos os lugares que tinha essa oportunidade de ter uma repórter, uma comunicadora ali no fundo dos bretes para trazer a voz de quem estava ali, de todos os profissionais que estavam ali. E aí eu não tinha uma referência como repórter esportiva. Então eu precisei criar esse meu método de trabalho. Porque eu tinha lá atrás as vozes Tânia Seleghini e Michele Soares, que sempre ancoravam as transmissões, trazendo dados ali da competição, dado dos atletas, mas essa dinâmica de estar ali atrás mesmo, eu não tinha referência. Então, eu fui pensando o que eu, em casa, gostaria de ver de quem tá ali. E aí eu fui trabalhando com um, trabalhando com outro. A minha facilidade em me comunicar bem com quem estava ali, por quê? Qual era? Eu conhecia muitos dos atletas que estavam lá, que eram os meus ídolos, principalmente a galera do Cutiano. Então, isso foi me deixando muito à vontade e muito feliz para trabalhar lá. E aí, nós fomos criando as matérias, criando as perguntas, falando sobre as curiosidades, mas sempre com a ideia de contar a história de quem estava ali, porque é esse o momento importante, fazer quem está ali brilhar. E hoje, essa ideia é referência para muitos profissionais, assim como para mim, e como para tantas outras mulheres e homens que sonham em entrar no nosso meio, sonham em trabalhar com a reportagem e dar essa voz para as verdadeiras celebridades, na verdade, que são os competidores, os atletas que estão ali para mostrar o seu profissionalismo e também em busca do ganha-pão. Mas, Evelyn, como que foi, você que é uma das pioneiras no nosso meio, essa sua introdução? Olha, não foi fácil, porque por mais que eu gostasse do que eu estava fazendo e da entrega que eu estava fazendo, eu precisava ser aceita no meio, né? Então, algumas das pessoas sempre olhavam assim, o que essa menina tá fazendo aqui, né? O que essa menina entende de rodeio? Então, assim, quando você começa, faz 1, faz 2, faz 3, entrevista 1 aqui, e sempre que eu chegava e eu obtinha alguma negativa, não, eu não quero dar entrevista, eu não sei falar, né? Porque isso era muito comum lá atrás. Hoje não, hoje eles são mais abertos a esse tipo de entrevista nas nossas transmissões e querem realmente ser vistos pelos seus familiares, pelos seus patrocinadores. É o momento de brilhar, que eles entenderam verdadeiramente. E essas eram e são as minhas palavras até hoje. Olha, esse é o seu momento. Ninguém vai saber falar melhor da sua carreira e da sua história do que você mesmo. Eu tô aqui para contar a sua história, para sua família te ver, para os seus filhos te verem, para os seus ídolos te verem. Então, eles falaram, não, é verdade. Então vai. Eu falei, mas fica tranquilo. Se você ficar com vergonha, eu te ajudo. E era sempre assim. Se eu fazia uma pergunta, às vezes, muito grande, e eles, sim. Ou então, alguns que tinham dificuldade mesmo de fala, eu já tinha o meu discurso pronto. Ó, esse aqui é o fulano de tal, tantos anos de carreira, campeão de tal lugar, tá aqui hoje, vai enfrentar uma máquina de pulos. Então, assim, pra ele já se abrir e falar, nossa, ela sabe tudo de mim mesmo, né? Então vale a pena essa conversa. Se sentir confortável, principalmente em apresentar também os pontos de vista no qual você traz para a conversa, como também aqueles detalhes únicos, porque como você mencionou, só a própria pessoa para poder trazer com mais brilho ainda tudo que ela enfrentou, tudo que ela enfrenta para poder estar onde ela quer e principalmente alcançar novos voos. Com certeza, eu acredito que bom, Ney Macedo, TV Rodeio sempre tiveram um olhar além do seu tempo, né? E graças a Deus, esse brilhantismo, essa ideia de colocar a câmera ali, dar voz a eles, porque antigamente eram 2 ou 3 palavras com o locutor dentro da arena, uma ou outra montaria. Ali não, nós mesmos, o nosso trabalho é diversificar, trazer sempre uma pessoa diferente, uma história diferente, ficar atenta a tudo que rola nos bastidores, porque é uma curiosidade, ou então uma conquista daquele atleta, da onde ele veio, o que ele ganhou, o que ele tá buscando aqui, é só o título de campeão? Não, poxa, faz tanto tempo que ele não para, agora ele
tá conquistando grandes montarias, vem em busca. Então, assim, vale muito a pena viver isso. E enxergar a história de cada um, ver o crescimento de cada um. Eu falo isso com brilho nos olhos porque eu amo a minha profissão. Eu tô eternizando a história desses profissionais. Exatamente. Você é uma das peças principais dentro da vida de cada atleta no qual você já entrevistou, você já trouxe informação. E é isso. Na hora da montaria, na hora da apresentação, seja de qualquer que seja a modalidade, eles estão ali para poder exercer o trabalho deles. Mas antes disso, existem sacrifícios. Muitos atletas entram lesionados. Quantos? Eu e você não já assistimos no fundo dos bretes? Chegando lesionado, muito machucado, ou às vezes, como você também mencionou, sem conseguir executar de uma melhor maneira o seu ofício, mas é aquilo, a confiança, a fé e principalmente a família também são pontos essenciais para que a resiliência se mantenha junto com os competidores. Com certeza, mas agora vem aí uma coisa que eu acho que eu nunca te perguntei. Por que você quis entrar nesse meio? Porque você estudava direito, né? E veio para o universo da comunicação. Exatamente. Mas isso, você que está acompanhando o nosso podcast vai saber no próximo bloco. Daqui a pouquinho tem mais. Ai, 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 grandes novidades. Estamos de volta para mais um bloco. Bom, Evelyn, bora continuar conversando? Pois é, eu estava dizendo aqui para o nosso público que você veio da área do direito e será que quem te olhava lá imaginava você aqui hoje em dia? Então, essa é uma história muito grande. Eu sou uma pessoa que eu gosto de falar bastante, então eu vou tentar Imagina. ser muito breve. Mas eu fiz faculdade de Direito, inclusive trabalhei 4 anos em unidades prisionais. Trabalhei em Bernardes, na cadeia da minha cidade. Segurança máxima, trabalhei também 2 anos lá na cidade de Presidente Prudente, também na cadeia. Era um local no qual eu gostava pra caramba. Sempre gostei da área penal, mas eu também sempre gostei de me comunicar muito. Então, no ano de 2020, nós passamos pela pandemia mundial e aí, naquele ano, o nosso ofício lá, ele era dividido entre trabalho remoto e presencial. Você trabalhava dentro da cadeia? Dentro da cadeia. Dentro do presídio? Inclusive, eu adorava, foi um momento muito especial na minha vida. O Dr. Rubinei, que foi meu chefe, foi uma das principais pessoas a me auxiliarem na minha introdução dentro da comunicação. Porque lá no trabalho que eu realizava, eu era estagiária, mas nós advogávamos para os sentenciados. Então, tinha contato com a família, com os advogados e precisava dessa comunicação. E aí, o meu chefe, ele com o olhar clínico, meu antigo chefe, ele com o olhar clínico dele sempre falou assim, eu acho que você tem a cara da comunicação. Na época, ele falou assim, a primeira orientação, por que você não tenta algo relacionado à assistência social, para poder continuar dentro da área de direito, mas numa comunicação ainda maior com o pessoal no qual eu trabalhava. E aí fui aflorando a ideia e no ano de 2020, dentro da pandemia, eu comecei a acompanhar muitas lives de rodeio. Você vem de família do rodeio, mas na minha família eu sou a primeira pessoa, a primeira mulher na qual se introduziu nesse meio. Mas eu sempre fui de frequentar os rodeios da minha cidade, rodeios lá da cidade do lado, Presidente Prudente, que era muito forte o rodeio lá na época. Mas enfim, vamos continuar falando sobre a minha introdução. E durante a pandemia eu comecei a acompanhar muitas lives e acabei conhecendo ainda mais o seu trabalho, o trabalho da Michele Soares, que serviram como inspiração para mim. Então, a partir dali, eu comecei a buscar aprender tudo. Eu peguei um caderninho, eu lembro disso como se fosse hoje. Sentei no chãozinho de casa, peguei um caderninho velho da época da escola e comecei. Tananana, acabou o caderno, comprei outro. Falei, não, esse vai ser Acabou o caderno? Acabou o caderno, eu comprei outro. Falei, esse vai ser o meu polinho de estudos. E aí comecei do zero, assistindo muito conteúdo do BR-TV Max, na verdade da TV Rodeio, assistindo você, a Michele, e peguei tudo do zero mesmo. O que é clock, por que dos 8 segundos, porque eu não aprendia, porque eu ia para os rodeios, eu acompanhava as montarias. Sabe o que isso é legal? Que sirva de exemplo para quem assiste e quem quer ingressar no meio, porque eu sinto muito em dizer isso, mas poucas das pessoas que tentam ingressar no meio gostam do esporte.
vem para falar sobre o esporte, mas para usar isso como escada. Uma oportunidade de mostrar o seu trabalho, não o trabalho de quem está aqui. Então, é primordial. Então, é primordial saber sobre o que você está falando para falar com clareza, com assertividade. E também não querer enganar ninguém, né? Exatamente, e nem fazer os outros de trampolim. Mas, enfim, aí a partir daí, fui aflorando a ideia e fui me apaixonando. De uma simples telespectadora do rodeio, eu comecei a sentir amor e falei, não, eu quero me introduzir, quero aprender e quero também ser uma ferramenta de crescimento para o esporte, para a comunicação, e usei muito a sua referência, da Michelle, e tudo que eu busquei, eu consegui, mas isso demandou muito tempo. É o que eu trouxe aqui, foram estudos e aquele pensamento incerto, porque será que vai dar certo? Porque nesse momento, eu já falei, não, eu não quero direito, eu quero a comunicação e eu quero fazer parte disso. Então, Bianca, e o primeiro evento que você foi acompanhar os bastidores foi Barretos em uma das lives na pandemia. Exatamente, no ano de 2021 eu tive a oportunidade de estar lá, inclusive eu quero agradecer de coração, assim, gigantesco ao Ney Macedo, nosso patrão, ele que sempre me trouxe as oportunidades, me abriu muitas portas e fez com que o meu conhecimento fosse aflorado com esse contato. E ó, já fica um conselho também para quem gostaria de ingressar na área, né? Isso aqui cada vez cresce mais e o que nós fazemos aqui, acho que a palavra que define é efêmero, tudo passa. Eu não vou estar aqui pro resto da minha vida. Novas pessoas vão chegar. Então, assim, o Ney, Thiago, Vinícius, Lara, Silmara, eles abrem as portas. Eu já vi o Ney mesmo falando que muitas pessoas pedem oportunidade. E aí, quando ele fala, ó, nós vamos estar em tal evento, vai lá. Vai fazer. Aí a pessoa, ai, eu não... Ó, você já não vai ter outra oportunidade. Cavalo arriado passa na sua frente uma vez só. E ele usou essa frase, ele falou, eu posso te abrir as portas, mas se você vai vingar ou não, só depende de você. E todas as oportunidades que eu recebi... Vingou, mas eu fiz por merecer. Inclusive, tive a oportunidade, a primeira vez que eu acompanhei você 100% no Fundo dos Bretes foi na Expo Londrina, que esse momento também foi muito, muito, muito importante para mim. Eu tive a oportunidade também de sair de Bernardes, peguei o primeiro Uber, na verdade era BlaBlaCar, fui com a cara e com a coragem, juntei o dinheirinho que eu tinha no bolso, falei, não, eu vou. E cheguei lá, foi tudo uma surpresa. Inclusive, eu acho que você lembra como que eu fiquei, né, vendo o seu trabalho da Michelle. Bianca no hotel, que eu conheci ela através das redes sociais, né? E ela tava comendo, tadinha. O cachorro E ela ficou tão emocionada que ela tava comendo. Não, eu ia fazer a mordida. Exatamente. Aí ela tava comendo. A mordida. Eu falei, peraí, deixa eu terminar de mastigar aqui. E tava uma delícia, mas aquele momento foi muito especial. E foi aí, porque assim, eu sempre tive por base o que as meninas faziam e entregavam na transmissão. Mas é na hora do vamos ver que você realmente entende como é que o negócio é feito pra poder chegar. Você precisa estudar, você precisa estar preparado. A parte mais legal, você tinha o seu conteúdo, sabia um pouco do rodeio, mas como foi ver nós lá em ação? Porque Coração eu lembro que você gelado. ficou assim, temerosa. Falou Eu assim, fiquei. mas será que eu vou falar alguma coisa? Eu não tenho nada, mas o que eu vou falar? Mas o que você... Porque eu lembro que a Bianca perguntou assim pra mim, mas o que você fala? Como? Eu falei assim, uai. É que assim, na Vai hora falando. do vamos ver, que você vê que as coisas acontecem no susto, assim, não no susto, mas assim, é agora, e as coisas acontecem ao vivo. Se você tá Ou inserido vai ou no racha. fundo dos bretes, você vê, sei lá, qualquer novidade, qualquer assunto, você tem que fazer acontecer e mostrar pro público que tá acompanhando, porque essa é a principal intenção do BRTV Max, da TV Rodeio, é aproximar o público Esse é que nos acompanha. O dinamismo, né, de uma Exatamente. transmissão. Mostrar o que os olhos que estão apenas ali dentro da arena ou acompanhando a transmissão não veem, que é a nossa realidade dentro dos bastidores É isso ali. aí. Que é ver os meninos chegarem, encostar a bolsa de trás, abrir, tirar seu banco, começar a passar cola na alça da corda, começar a limpar a botina para montar, para fazer valer a oportunidade esse é o dele ali também. backstage que poucas pessoas têm.
geralmente quem tem esse acesso mesmo são as pessoas que estão ali para trabalhar, quem tá ali no fundo dos bretes. Inclusive, desde muito cedo que tudo acontece, não é 9 e pouco, 10 horas que você vê a montaria rolando ali não, viu? Não. Cedo, todos os profissionais chegam muito cedo para poder trabalhar, se dedicar, fazer o seu melhor. Nós mesmos geralmente chegamos com umas 2, 3 horas antes nos eventos. Exatamente, para poder colher o máximo de informação e, é claro, proporcionar sempre o melhor. Mas é isso, é muita dedicação e olhos atentos. Como você citou essa produção para os eventos, eu gostaria de contar para quem não entende como funciona. Vamos usar como exemplo Barretos, que é o evento onde nós mais somos pressionadas, onde nós somos mais produtivas e onde também nós somos mais felizes. Para trabalhar ali em Barretos, nós trabalhamos durante os 11 dias, não só nós, mas como toda a nossa equipe, produzindo tudo que chega até você, mas eu vou frisar a nossa parte. Nós chegamos por volta de... Nós saímos da casa às 11 da manhã, almoçamos e vamos direto para o evento. A gente fica até acabar. Eu não vou embora para tomar banho, eu não vou embora para fazer maquiagem, eu não saio dali mais. Ninguém, na verdade, da nossa equipe tem essa oportunidade, né? A não ser a segunda turma que, de repente, vem para fazer o show. Então, assim, se eu cheguei lá meio-dia, logo depois do almoço, porque também não dá para fazer o... Como que é? A pausa do almoço, como que é? Intervalinho? Não, tipo, tirar um cochilo. Vou esperar a comida baixar. Vou esperar a comida baixar depois do almoço. Não dá, não tem cesta, não dá. Você tem que acabar de comer e descer ali pros bretes. É só ver se já tem ver se já tem algum movimento. Ou então, eu, como sou mais retraída, vou procurar um lugar que não tem ninguém. Por quê? Eu preciso passar as informações que eu tenho para um papel para conseguir guardar na minha cabeça. Então, eu sou muito prática nesse sentido. Para eu guardar, entender sobre o que eu vou falar, eu preciso escrever. Eu preciso escrever, porque aí eu guardo aquela informação e aí eu não esqueço mais. Então, vocês sempre veem, inclusive nessas fotos que vocês estão acompanhando aí, nós com centenas de milhares de papel na mão, porque tem informação anotada, só que a gente não para assim, eu vou ler. Não dá pra ler. E o negócio ali também é babufe. Eu tenho uma pessoa que fica no meu ouvido, que é o nosso diretor, depende de cada evento, é uma pessoa diferente. Mas ele fica, agora é a hora que você vai entrar. Vamos, se vira, é esse tempo Enquanto que você isso, tem. você tá raciocinando quem você vai entrevistar, o que você vai falar, conduzir a entrevista com um assunto que tá acontecendo, com o factual, e manda bala enquanto o diretor tá lá falando, é isso aí, você é fera. Ou então, não tem mais nada. Ou aconteceu intercorrência dentro da arena. Saiu a ambulância. Fecha o buraco. Fala, busca, e aí, você tá lá? Se você não se preparou para estar ali, se você não conhece quais são as pessoas que estão ali, se você não conhece a história do evento, como que você vai fechar esse buraco na transmissão? Meu diretor não vai cancelar a transmissão até a ambulância voltar. E você também não pode aparecer na frente das câmeras para falar abobrinha. Sem argumento. Exatamente, justamente. É aí que entra a dedicação, o seu profissionalismo, né? Mostrar para o que você veio, por que você tá ali. E que acontece fora das câmeras, porque é o que nós fazemos antes dos eventos. Quem assiste uma transmissão, assiste toda essa entrega de uma forma clara, sabe? Mas, gente, é uma confusão dentro da nossa cabeça até entregar aquela transmissão que você tá vendo com nitidez e clareza. De emoção tão gostosa. Barretos, tira por Barretos. É fazer valer a oportunidade de estar ali. Não, Barretos, inclusive Barretos, desde que eu tive a oportunidade de participar, é pau a pau, mas chega à noite, deita, se matar de dar risada. Canela inchada. Exatamente, o pé desse tamanho, gigantesco, mas ao mesmo tempo é aquela alegria de poder já se preparar pro próximo dia e, é a pauleira de novo. E olha, deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos falando aqui sobre as durezas dos bastidores, mas também tem muita polêmica. Não é fácil estar ali e achar que tudo são flores, mas isso fica pro próximo bloco. Se você tá gostando de acompanhar, vem polêmica por aí. Já estamos de volta com mais um bloco do Pod Arena, o podcast mais aguardado e esperado pelo universo sertanejo. Hoje, o nosso dia de estreia, já contamos
quantas histórias boas aqui, E ainda Bianca. temos tantas outras para poder compartilhar, inclusive detalhes que poucas pessoas conhecem e que nós duas iremos falar a partir de agora. Inclusive, Evelyn, aquele ponto que toca lá no nosso coraçãozinho, que é o que nós deixamos para trás, assim como toda a nossa equipe, para poder realizar um evento. Exatamente. Aí vocês vão saber o porquê eu disse no último bloco sobre as polêmicas que nós acompanhamos e vivemos também dentro desse universo dos bastidores. Como nós dissemos aqui desde o início do nosso programa, é fácil acompanhar uma transmissão e de repente fazer uma crítica, apontar um defeito, mas é difícil saber tudo o que nós passamos ali nos bastidores. Mas digo com clareza e firmeza. As grandes dificuldades que nós sofremos não são com os profissionais de rodeio. Muito pelo contrário. Essas são as pessoas que mais nos respeitam, apoiam e ajudam, além de ensinar muito. Exatamente. Eu, desde que tive a oportunidade de me introduzir 100%, até mesmo na minha primeira pisada de pé no fundo dos bretes, sempre fui muito respeitada, acolhida e sempre tive a oportunidade de aprender muito com todos os profissionais que ali estavam e que já cruzaram o meu caminho, mas infelizmente, assim como qualquer outra pessoa ou qualquer outro trabalho, nós estamos sujeitos a encontrar pessoas boas e ruins pelo caminho e infelizmente nós duas já passamos por uma situação juntas que foi muito complicado. Bianca, antes de entrarmos nesse assunto e dizer por que ele nos machucou tanto, é importante nós dizermos algo que também as pessoas não sabem. Você já citou aqui que morava em Presidente Bernardes. Dá quantos quilômetros aqui de Rio Preto? Dá quase 400 quilômetros, se eu não me engano, umas 3 horas e meia de carro. Que é difícil. É difícil. Você conseguir Exatamente. ir pra lá todo final de semana é impossível. E principalmente a minha família vir, porque todos eles também têm a sua rotina lá. Você tem mais 2 irmãos. Que são meus filhos, meus bebês. 2 avós e uma que praticamente te criou, né? Exatamente. Sempre estava ali perto. Então, como foi pra você quebrar esse laço e ter coragem de encarar o mundo e vir pra fora? Muito difícil. Eu sempre falo pra qualquer pessoa que me pergunta que a única pessoa que me balançava com relação ao meu caminho profissional, a única situação era a distância da minha família, porque eu sempre fui muito apegada aos meus pais, meus irmãos, meus avós. E quando eu comecei, graças a Deus, graças também ao BRTV Max, a me introduzir, a viajar, eu fui sentindo muito a ausência deles no meu dia a dia. E eu sabia que a tendência era aumentar isso, sabe? Então, o coração aperta, porque a nossa família é a nossa base. E olha, eu já usei palavras duras, viu, pra falar com a Bianca. Já. Às vezes ela se sentia assim, chateada, triste de saudade, em um momento onde essa tristeza não poderia afetar o emocional dela. Então eu falava, Bianca, engole o choro, vamos terminar o que nós estamos fazendo aqui, depois você vai chorar essa saudade. Eu tô morando em São José do Rio Preto agora, em janeiro vai completar 1 ano que eu definitivamente vim pra cá. Mas antes de morar, eu tava bem moradora já do Rio Pretão, porque... Vinha e voltava, Exatamente, vinha e voltava. eu precisava vir pra cá, porque a nossa equipe segue viagens geralmente aqui da cidade de Rio Preto, e isso foi moldando já o passo que eu queria dar, mas o apoio da minha família, juntamente com os meus amigos profissionais, você, todo o nosso time, sempre foram de suma importância para mim, porque eu tenho muito claro na minha cabeça onde eu quero chegar e os meus objetivos profissionais, mas existem partes que também mexem com a gente e o contato com a nossa família é muito essencial. Assim como você também. Você tem a Maria, que é o seu amor maior, a sua filha. Inclusive, um beijo, Maria. Tô com saudade de você. Espero ir no Náutico em breve, tá? Com você pra gente dar uma nadadinha. Mas, Evelyn, também não foi fácil pra você, porque você tá aqui junto com o BRTV Max mais de 10 anos. E ao longo desse caminho, você recebeu o seu presente, que é a Maria Luísa. Exatamente. A Maria Luísa veio logo no início da minha carreira, logo quando nós começaríamos a viajar mais. E aí eu tive que parar, porque eu tive uma gestação de alto risco, né? A minha filha nasceu de 6 meses. Ela ficou 3 meses dentro de uma UTI e eu fiquei com ela esses 3 meses. Eu fui voltar a viajar 1 ano depois, graças ao apoio dos meus pais, Gilmar e Adriana. Eles sabiam e sabem
onde eu quero chegar, sabem do meu propósito, sabem do meu empenho, e eu já disse isso várias vezes, mas eu sempre vou repetir. Os meus pais não tiveram a oportunidade de trabalhar desde cedo com o que eles amavam, então eles se sentem realizados por me ver realizada profissionalmente. E essa postura que eu tenho, que às vezes muitas pessoas julgam, nossa, a Evelyn é muito fechada, ai, a Evelyn é muito chata. Eu estou educando uma menina. É o legado que eu vou deixar para ela como uma boa mãe, uma boa esposa, uma excelente filha e uma profissional que sabe onde quer chegar, que sabe se respeitar antes de exigir o respeito de qualquer outra pessoa. E que porque será? quando você se respeita, quem está ao seu redor te acompanha. Isso é o mais importante. Então, olha, a mamãe vai trabalhar, mas a mamãe volta. E eu sempre volto, graças a Deus, ela sempre está com lá. muita alegria, Toda feliz, orgulhosa. acompanhando. Mamãe, eu te assisti. Então, isso para mim vale muito. O apoio dos meus pais também vale muito. Então, assim, nós dissemos isso para vocês entenderem o que nós deixamos para trás quando nós precisamos sair de casa para levar uma transmissão com excelência e qualidade até vocês. Mas essa também não é uma realidade só nossa. É uma realidade de toda a nossa equipe. Uma equipe que tem uma empresa que tem mais de 30 funcionários. Então, todos deixam algo para trás e seguem olhando aqui para frente para se poupar dessa saudade, dos medos, para focar no trabalho, para fazer uma entrega com perfeição, que é isso que o BRTV Max entrega, para no domingo ou na segunda, na hora de voltar para casa, retornar com alegria, com saudade de que o meu trabalho foi bem feito. Eu cumpri a promessa que eu entreguei no dia que eu saí de casa. E esse é o ponto principal, porque além da ausência da família, todos nós também temos problemas, lidamos com situações internas, mas que são necessárias deixar de lado para poder efetuar o trabalho sempre da melhor maneira possível. Então, é um mix de sentimentos, assim como qualquer outra pessoa no seu dia de trabalho possa estar lidando com N problemas ou N felicidades. Então, assim como qualquer outra pessoa, nós estamos ali na frente das câmeras com uma bagagem, com sentimentos, como uma filha, uma esposa ou uma mãe de alguém. Então, é algo muito válido de ser mencionado aqui, porque nós deixamos muitas coisas para trás, para poder ir para o trabalho, fazer sempre da melhor maneira uma boa entrega, e a nossa lida faz com que nós duas possamos toda a nossa equipe possamos ter a oportunidade de conhecer muitas pessoas boas e que somam pra caramba no nosso caminho. Exatamente, mas como nós dissemos no final do último bloco e também no início desse bloco, são as polêmicas que nós passamos, as dificuldades e, infelizmente, esse momento que nós vamos contar aqui, que pouquíssimas pessoas sabem, nós nunca explanamos isso pra ninguém, mas nós já fomos humilhadas em um evento, no primeiro evento que nós trabalhamos juntas em uma cobertura, nós não fomos humilhadas dentro do evento em si e por nenhum profissional do rodeio em si, mas a situação foi bem triste e sufocante. Eu vou deixar a Bianca contar e depois eu só vou... Você vai me conduzindo eu vou conduzindo o negócio, porque isso, foi infelizmente, triste. é algo que ainda me aperta o coração, assim como eu sei. Mas, vamos falar a cidade? Você também. Falar a cidade de onde foi? Vamos falar a cidade. Foi no rodeio de Guaíra, se eu não me engano, aqui no estado de São Paulo. Segunda noite de Segunda noite, e assim, acabou o rodeio, a gente vai fazer aquilo, né? Encher a barriguinha, comer um lanchinho. E aí, nesse dia, nós estávamos indo em uma lanchonete próxima ao evento. Ficava basicamente em frente ao evento. Do lado, era só sair do recinto, assim já tinha lanchonete. E aí, nós saímos para procurar algo diferente para comer. A gente tinha comido lá na noite anterior e falou, não, hoje vamos procurar outra coisa e tal. Andando pela rua do evento, nós chegamos a parar numa temaqueria, algo assim. Que eu gosto de japonês, eu queria ver se estava aberto, não tava. Eu não como os filhotes de Nemo, mas enfim. Aí, nós tivemos a infelicidade de acabar cruzando com um homem. E aí, esse homem começou a abordar a gente. E era um cara assim, da nossa idade. Eu tenho 31, a Bianca 27. 27, o cara devia ter, sei uns lá. 35, mais ou menos. Não tinha 30 anos. Não tinha 30 anos. Enfim, ele começou a abordar e sai pra lá, cada um no seu canto, beleza. Ele foi um assediador, essa é a palavra. É que assim, se a gente for entrar nos detalhes no qual ele começou a abordar, fica até chato pra trazer no nosso episódio aqui. Mas aí ele abordou, nós saímos do local, principalmente pra não precisar ficar ali no mesmo ambiente que ele, nós descemos pra essa lanchonete que a gente havia comido na noite anterior. Dado
sei lá, 5 minutos, fizemos nosso pedido, sentamos na mesa. Quem chega? O cidadão. O cidadão mal intencionado. Espero que você tenha melhorado, tá, meu amigo? Mas enfim, sentamos na mesa pra fazer o pedido, o cara volta e aí que começa a bagaceira, a merda feita. Ele voltou assediando de novo e como ele viu que ele não ia tirar nada dali, ele começou a humilhar a gente. A insultar. Simplesmente humilhar. E a humilhação dele se veio pela nossa cultura, por objetos. Ele pegou, na época eu tinha um celular mais antigo, e aí a primeira atirada dele, por conta do ego ferido, foi: o que você tá falando aí? Olha esse chapéu. Vai trocar esse chapéu, arranca esse chapéu da cabeça. Aquele meme, não fala da minha bota! Ele foi falar do chapéu da Bianca. Foi falar do meu chapéu, aquele chapéu. O apreço que eu tenho a esse chapéu, você não tem noção. Eu só não uso mais ele, porque agora ele virou um molde de representação do rodeio pra mim. Ele ficou no museu da Bianca. Ele tá no meu museu, mas na hora que o cara tocou no que ele veio pra cima, que ele começou a tocar em mim, começou a tocar na Evelyn, aí o negócio ficou mais assim, absurdo, porque a palavra que eu usei foi: não toca em mim. Eu tirei a mão dele e falei: tira a sua mão de mim, você tá achando que você é quem? Você não entendeu que ninguém quer nada com você? A partir daí o ego do cara inflou, aí que ele começou a humilhar das piores, acho que as piores palavras que surgiram na boca dele, ele foi falando, desde cultura, pobreza, a quem você acha que é. Ele ainda falou assim: você sabe com quem que você tá falando? Você sabe quem que eu tenho dentro de Brasília? O cidadão começou a falar... Ele falava que ele era o quê? Promotor. Ele falava que ele era um promotor. E aí que tá, exatamente. Eu, graças a Deus, tive a ideia de na hora começar a gravar. Então, o cara xingou, insultou, beleza, foi gravado. E na época você mandou pro seu pai, eu mandei para um colega meu da época de faculdade, que é promotor. Ele entrou em contato, inclusive, com a promotoria lá da cidade de Guaíra, mas ninguém conhece esse cara. Então, provavelmente, ele é uma pessoa frustrada, mais do que a gente já imagina que ele seja, para poder fazer uma situação dessa acontecer. Saímos dali, chorando, o babaca ficou muito lá triste, sozinho, mas depois eu falei pra Bianca, Bianca, graças a Deus que não tinha ninguém do rodeio ali. Porque que tivesse, o negócio tinha ficado feio pra ele. E o pior, algo que quase eu não mencionei aqui, o que mais me deixou chateada foi que naquele estabelecimento as pessoas foram... Ninguém ajudou, ninguém coniventes com o que estava acontecendo, porque o cara estava 100% errado, mas como ele usou, ele gritava: eu sou promotor, ninguém falava nada. Além desse tipo de dificuldade, nós precisamos também superar muita coisa para seguir firme dentro de uma transmissão, porque o nosso trabalho precisava ser entregue, mas isso fica para o próximo bloco. É isso aí. Estamos de volta e a partir de agora você vai entender o que também faz parte da entrega das transmissões do lado profissional, que é a superação de um momento muito difícil e que precisa ser trabalhado sempre da melhor maneira possível, porque o nosso emocional é o nosso principal aliado na hora de entrar na frente das câmeras. 3, 2, 1, tá ao vivo, você sorrir e fazer o seu trabalho da melhor maneira possível. E algo que me toca muito é uma situação na qual a Evelyn enfrentou com muito profissionalismo e maestria. Olha, eu acredito que algumas das nossas principais perguntas para os nossos entrevistados e para os profissionais em si são: como que tá seu psicológico? Tá tranquilo? Ou você tá ansioso pela competição? Ou o peso desse evento te deixa pressionado, né? Porque nós sabemos que o psicológico, ou ele te levanta lá em cima, ou ele te joga antes dos 8 segundos ali mesmo, né? E não é só um profissional de montarias que precisa estar bem. Nós também precisamos estar bem. Uma das grandes dificuldades que eu já enfrentei em uma transmissão foi no ano de 2022, o ano que nós trabalhamos em Colorado. Naquela semana, eu tinha recebido um diagnóstico de câncer de colo de útero. E aí, naquela semana, eu precisei colher os exames para saber se aquele diagnóstico era positivo ou não. Eu precisei fazer uma biópsia e uma cauterização ainda. E o resultado só chegaria na próxima semana e Colorado era naquela semana, eu tinha que viajar. Minha família me apoiou muito, vai, porque iria fazer bem para mim, para minha cabeça também. A minha equipe
foi o meu suporte em todo momento. Na viagem, nos dias de evento e na volta. Vai ficar tudo bem, isso vai passar, você vai saber lidar com isso. E realmente foi um momento que eu falei assim pra mim, olha, Evelyn, você tá de parabéns, caraca, porque sair de casa com esse medo, esse peso nas costas, não querer falar disso pra ninguém, ou então ir mal e falar assim, eu errei, ou eu fiz isso porque eu tô com medo, jamais, eu não queria ser julgada por isso, ou muito menos que alguém ficasse com, vamos, calma, não vamos falar nada pra ela não, porque ela tá passando por um momento ruim. Imagina, eu não quero que ninguém saiba disso e que eu também não use nada como muleta, como desculpa. Então, essa foi uma das primeiras situações em que eu tive que apagar da minha memória pelo que eu estava passando, e ninguém que estava lá comigo sabia sobre isso, além da minha equipe. E conduzir da melhor maneira possível. Muito lá, bem. Passei exatamente. por diversos obstáculos lá no rodeio, diversos momentos de superação, onde eu também me senti humilhada por algumas pessoas, por N situações que não vêm aqui ao caso, mas o pior estava passando dentro de mim e ninguém nunca soube, eu passei e eu venci aquele obstáculo. Trabalhei na chuva, trabalhei na lama, com barro no rosto e deu tudo certo. E um ponto que precisa ser mencionado é que, graças a Deus, a nossa equipe sempre traz suporte necessário e até mais do que nós precisamos, mas algo que precisa ser mencionado é que aquilo é algo seu e é você com você mesma, porque eu posso chegar e falar, Evelyn, vai ficar tudo bem, você é show, mas assim, naquele momento é só você para administrar o seu sentimento, a sua cabeça, saber conciliar. Não, beleza, eu tô lidando com esse problema, mas a partir de agora eu tenho que deixar isso para trás e colocar apenas o meu profissionalismo na frente e conduzir as coisas, porque é muito difícil, nós somos seres humanos. Além de profissionais, nós temos N bagagens, como você mencionou, para conseguir conciliar. Então, é uma situação que merece ser pontuado aqui, porque é algo muito louvável você lidar com os problemas internos e saber administrar tudo sempre da melhor maneira possível. Só que, Bianca, isso não aconteceu comigo só em Colorado, ou em outros eventos também trouxeram algumas angústias. E eu queria dividir mais uma aqui, que foi recente, na Festa do Feijão. Meu primeiro ano trabalhando lá, nós estávamos trabalhando em uma transmissão via pay-per-view. O Kenny estava montando no mesmo evento que eu. Foram poucos os eventos em que nós conseguimos trabalhar juntos. No segundo dia de eventos, ele caiu do touro, quebrou costela, quebrou o arco costal e faltavam ainda cerca de 15 montarias para o evento acabar. Esse é o momento no qual você precisa engolir tudo o que precisa ser engolido e manter a serenidade para continuar ou tentar, porque Exatamente. É muito difícil. Sorrindo e acenando, porque eu fiquei em paz, porque o sobrinho dele estava lá, alguns amigos estavam lá e me deixaram tranquilo. Ele tá bem, ele saiu daqui consciente, ele tá com dor. Eu já tinha imaginado que ele tinha quebrado alguma costela. Vai passar aí o vídeo da montaria em questão para vocês entenderem um pouco da intensidade do momento e saber o quão eu tive que manter a serenidade e terminar de conduzir aquela situação. Mas isso também não aconteceu comigo. Esse momento difícil não aconteceu só comigo. Aconteceu com você recentemente. Exatamente. É uma superação que mostra toda a força que nós temos dentro de nós. Essa situação foi uma situação muito difícil para você. Graças a Deus eu não tive experiências assim, mas passei por algo que eu precisei superar a minha própria cabeça e os meus limites. Nós trouxemos aqui que Barretos é um dos principais eventos no qual nós temos a oportunidade de trabalhar. São 11 dias e é o sonho de qualquer profissional, principalmente da nossa área, ter a oportunidade de trabalhar em uma transmissão no maior rodeio da América Latina. Então isso é uma realização pessoal muito grande. E nessa edição do ano de 2024, a partir da segunda semana, eu comecei a enfrentar um problema pessoal muito grande, que foi a perda da minha voz. E isso mexeu muito comigo, com o meu psicológico, porque você se dedica, você estuda, você quer estar ali para poder somar com o esporte, você tá pronta para entregar, né? Exatamente. E a minha voz foi sumindo, eu fui ficando sem fôlego, com dificuldade, sabe? E isso começou a me pegar de uma maneira muito grande. E eu cheguei até a ouvir de algumas pessoas que estavam lá no ambiente, que é isso? Deixa isso de lado, imagina, vai fritar a cabeça por conta disso, sei lá, faz, mas é um momento de
muita importância para mim, tem um valor muito grande para mim. Então, você se ver naquela situação é algo muito difícil. Mas, graças a Deus, eu também recebi o apoio dos meus amigos de trabalho, dos meus chefes, foram fundamentais, assim como a minha família, que sempre me apoiou e disse, vai ficar tudo bem. Por lá, nós tentamos fazer tudo o que era possível, desde auxílio com fono, medicações, e aí depois que acabou a festa, que eu fui descobrir que eu estava com pneumonia. Então, tinha um porquê. Mas dentro desse contexto, a situação foi que nas minhas redes sociais, eu recebi algumas mensagens criticando, sabe, essa falta de fôlego, essa falta de voz que, na minha opinião, era evidente que era por alguma questão de saúde. Então, é complicado, porque você tenta mostrar o seu melhor no seu trabalho. Qualquer profissional. Sempre uma crítica, não com um pix. Exatamente. Na próxima, manda um pix que vai, assim, tornar a situação um pouco mais agradável, entendeu? Mas, assim, após isso, eu hoje enxergo da melhor maneira possível, mas Tirou de letra. aquele momento foi muito difícil. Eu me recordo que teve um momento que eu fiquei 100% sem voz, não saía quase nada. E aí eu fui no banheiro da imprensa, sentei, rezei, chorei. E aquilo, é o momento de você pôr pra fora, porque é inevitável, não tem como. Ainda mais a gente que tava naquela constância, ainda tinham outros dias para poder ser efetuado, para poder trabalhar. Então eu falei, não, as coisas vão dar certo, mas eu tive o meu momento de chorar, respirar, olhar para cima, agradecer a Deus pela oportunidade de estar lá e pedir a proteção. E eu tive a sua ajuda, o seu apoio da Michelle, enfim, de todo mundo. E depois disso as coisas foram melhorando. E graças a Deus. Venci. Agora uma pergunta, qual foi o lugar mais incrível que você teve a oportunidade de conhecer estando trabalhando? Ai, todos, mas assim, eu tenho uma lembrança muito boa de Macapá, que foi a minha última viagem, na verdade. Eu tive a oportunidade de conhecer o rodeio de lá, mas principalmente a cultura, porque nós temos essa oportunidade. Em cada viagem, nós somos inseridas em um novo ambiente, uma nova cultura, novas pessoas, e tudo isso é tão grandioso, é tão positivo. E Evelyn, você que tá aí mais de 10 anos, conhece boa parte do nosso Brasil, mas nesse ano você teve uma conquista muito grande, que refletiu não só para você, como para mim, e você sabe qual é. Olha, sem dúvida alguma, existem N lugares maravilhosos que eu tive a oportunidade de trabalhar, mas poder fazer a cobertura da final mundial foi sem dúvida, assim, um desses melhores momentos. Eu falo assim, me segurando para falar sobre esse momento, porque se você falasse para Evelyn de 10 anos atrás que eu faria isso e conquistaria esse sonho, eu não iria acreditar. Não iria acreditar, porque lá atrás falaram assim para mim, você é uma boba alegre. Quem que vai te contratar para fazer alguma coisa? Você não sabe nem segurar no microfone. E hoje você é obrigada a me assistir, tá? É isso aí. Brincadeira. Nem sei se a pessoa assiste mais. Mas é aquilo, sempre uma crítica, não com pix. Eu fui moldada, né, por mestres desse setor. Então, eu carrego isso comigo, que os melhores me ensinaram a ser quem eu sou. E mesmo que eu erro tentando acertar. E essa viagem para Fort Worth, para cobrir a final mundial, né, como eu já citei, foi a cereja do bolo, a cereja de todas as conquistas. Eu não estava lá sozinha, eu estava carregando a empresa, porque se eu errasse era o erro da empresa, se eu acertasse era o acerto da empresa. Foi um marco para nós também, né, poder levar uma jornalista até lá e assim no próximo ano virão outras, você vai para lá também. E além de, é claro, trazer a experiência, eu tive a oportunidade de conhecer a Kate, que é a repórter esportiva da PBR nos Estados Unidos, que é uma das nossas referências na comunicação. Então, tá lá do ladinho dela, vendo o trabalho dela. Eu fiquei muito emocionada quando eu cheguei no Countdown Collision, que eu vi toda a história do universo do rodeio americano. Eu me debulhei em lágrimas. Mas eu falo assim, eu tenho lutado tanto nos últimos anos para colher o que eu tenho colhido hoje. Eu abri mão de tanta coisa. Eu abri mão de estar com a minha filha. Eu abri mão de estar com a minha família. Eu abri mão de fazer qualquer coisa que fosse para focar no meu trabalho. Então, foi um presente.
E eu pude viver aquilo e você vai viver também. Vamos viver juntas No próximo ano, porque nós estamos plantando muita coisa aqui e a colheita, em nome de Jesus, vai ser farta. E tudo isso é muito lindo de poder acompanhar, ver a sua história, ver a sua dedicação. Como eu falei no início do nosso podcast, você é referência para mim, como para tantas outras mulheres que sonham um dia em conquistar tudo que você conquistou, desbravar a América, como a Evelyn desbravou. A gente fica com lágrimas nos olhos, mas é de muita felicidade, porque é um caminho que a gente trilha no off para poder chegar aqui. Olha, sinto muito, pode falar o que quiser, pode... A entrega citar, que você vê aqui, meu querido, é a melhor, tá? Não tem igual. São profissionais que estão extremamente alinhados, dedicados. E assim, não é o meu trabalho é importante. Eu preciso do seu. Se você não fizer isso por mim... São as ferramentas para engrenar. Se nós não vestirmos a camisa da empresa do qual nós trabalhamos, nada Inclusive, parabéns também a toda a equipe que produziu esse cenário. Esse cenário tá lindo, tá maravilhoso. Foram 24 horas Eles apenas. Ficaram até de madrugada, se eu não me engano, umas 2 e pouco aqui, ó, trabalhando para proporcionar e valeu a pena, viu? Para você que tá nos acompanhando, como também para nós que estamos aqui, ó, sendo muito privilegiadas nesse nosso projeto, nesse nosso sonho, que é a realização de uma equipe inteira e que vai trazer também aqui nessa mesa muitos convidados, entrevistas, momentos divertidos, diferentes e que agora aqui, ó, só aguardar porque o start oficial foi dado. Com certeza. Vocês aí, então, puderam conhecer um braço do Projeca. Os estúdios da TV Rodeio, do BRTV Max, onde irão acontecer N programas, N podcasts. Muita coisa boa, muita novidade. Ó, demos o start inicial agora. Aguenta nós. Aguenta na largada porque, ó, só coisa boa na nova programação do BRTV Max. E você é o privilegiado, porque conteúdo de qualidade você só encontra aqui, tá? Canal 200 da Parabólica Digital. 1, 2, 3, pode Arena? É isso aí, 1, 2, 3, pode Arena, valeu! Uhul, vencemos! Até o próximo. Tchau, tchau!